amigas do Vale do Jequitinhonha. É um prazer falar com vocês nesse lançamento do Manifesto do Jequitinhonha. Esse manifesto seria lançado ao vivo e começou a passar nas redes sociais, numa live presencial, mas tivemos, infelizmente, um ataque de hackers. 5 hackers, e muito bem treinados, entraram. Tivemos que cancelar a live porque eles colocaram imagens pornográficas, agressões racistas, coisas mais ou menos assim, com imagens pornográficas de péssimo teor, e assim nós tivemos que cancelar a live que estava em andamento. Amanhã já tomaremos providências junto à polícia, na Delegacia de Crimes Cibernéticos e junto à Polícia Federal e ao TRE, para que se descubram os autores desse atentado que quer impedir a organização. Mas isso nos dá também a certeza de que esse movimento do Manifesto do Jequitinhonha está fortalecido e cumprindo o seu papel, porque ninguém chuta cachorro morto. Na verdade, isto está prejudicando uma série grande de candidatos picaretas que invadem o Vale a cada 4 anos. Pedimos desculpa por não ser ao vivo como estava previsto, mas vamos lá, deixe a sua mensagem após o vídeo, que a gente vai fazer contato com todos vocês que deixarem aqui as suas mensagens. E vamos ao manifesto do Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha tem 80 municípios, ocupa 15% de Minas Gerais e, de acordo com a estimativa do IBGE, tinha 1.097.953 habitantes em 2018. Região muito importante, mas que tem pouco apoio governamental, estadual e federal, pois cada uma das cidades vota em um número muito grande de candidatos a deputado estadual e federal. Quase todos sem qualquer vínculo, identificação ou compromisso com a região e com o seu povo. Apenas para exemplificar, mostramos abaixo as 6 cidades que votaram em um número maior de candidatos em 2014. Em 2018 não foi diferente. A cada 4 anos, compradores de votos vindos de todas as regiões de Minas invadem o nosso vale. Alguns poucos recebem dinheiro dos candidatos e o povo vota apenas para satisfazer a esses falsos líderes que vendem os seus votos. Diamantina votou em 308 candidatos a deputado estadual e 275 federais. Bocaiúva, 238 estaduais e 239 federais. Capelinha, 233 estaduais e 212 federais. Itamarandiba, 228 estaduais e 203 federais. Araçuaí, 221 estaduais e 212 federais. E Almenara, 216 estaduais e 239 federais. É hora de mudar essa triste realidade, votar de acordo com a nossa consciência em candidatos da região ou que tenham envolvimento político, cultural e afetivo com o nosso vale. Pensando assim, um grupo de pessoas da região, principalmente das áreas de cultura, educação e saúde, discutiram uma forma de contribuir para mudar essa cruel realidade. Após muitas reuniões em que foram avaliados 46 candidatos a deputado estadual e federal, resolvemos indicar candidatos ao Vale do Jequitinhonha a deputado estadual e federal, 3 federais e 4 estaduais, candidatos que merecem o voto do povo do Jequitinhonha. São pessoas que têm história, serviços prestados à nossa região e à nação e, sobretudo, compromisso com o povo do Vale do Jequitinhonha. Esperamos que todos vocês, conterrâneos e conterrâneas, pensem sobre isso. Deixem de dar os seus votos a esses líderes locais
que se vendem. Vamos refletir e apoiar essas 7 candidaturas em defesa da dignidade e da força política do nosso Vale do Jequitinhonha, pela valorização política do Vale do Jequitinhonha. Esse é o nosso manifesto. Ouviremos agora o companheiro Gonzaga Medeiros, poeta, escritor e advogado. Amigas e amigos do Vale do Jequitinhonha, eu sou Gonzaga Medeiros e tenho comigo a certeza da importância desse manifesto com o propósito de indicar a outras pessoas do Vale do Jequitinhonha o nosso apoio para as eleições de outubro a algumas lideranças que nós conhecemos para os cargos de deputado estadual e deputado federal. Há muitos anos, como todo mundo já sabe, nós vivemos a dura realidade de ver o nosso povo votando em candidatos que sequer conhecem nossa região, os chamados paraquedistas, quando há tantos nomes já conhecidos como guerreiros de nossas causas. O nosso manifesto apresenta os seguintes candidatos para a sua apreciação. Para deputado federal, Apolo Eringer, número 4344, Carlos Mota, 4055, Wadson Ribeiro, 6510. Para deputado estadual, Celinho Sintrocel, número 65112, Dr. Jean Freire, 13100, Jô Moraes, 65656, Marquinho Lemos, 13139. Nós ficaremos satisfeitos se você que nos acompanha nessa escolha de um desses nomes para deputado federal ou deputado estadual. Vamos juntos pela vitória do povo de Minas e do Brasil. Grande abraço. Ouviremos agora a companheira Santuza Rodrigues, psicóloga, ativista cultural e política de Salinas. Olá, eu sou Santuza Fernandes Rodrigues, psicóloga, escritora e ativista sociocultural e política. O Fernandes é da minha mãe, que é de Araçuaí, e o Rodrigues é do meu pai, de Salinas, onde eu nasci, a terra da cachaça boa. Portanto, eu tenho dupla cidadania jequitinhonhense. Eu sou duplamente do Vale do Jequitinhonha. Uma lembrança das mais bonitas que eu tenho de infância era quando a gente ia de jipe de Salinas para Araçuaí, estrada de terra, e atravessava de balsa o rio Jequitinhonha até a Barra do Pontal, onde Itira, distrito de Araçuaí, onde a minha mãe nasceu. E da Barra a gente atravessava o rio Araçuaí e continuávamos de jipe até a cidade. Era lindo, lindo, lindo. Boa lembrança de infância. O Vale do Jequitinhonha tem 80 municípios, é uma região importantíssima para Minas Gerais e tem pouco apoio governamental. E por isso a gente está aqui nesse manifesto, apoiando candidatos que se identificam e se comprometem com o nosso vale. São eles, federais, Apolo Eringer, Carlos Mota e o Wadson Ribeiro, do nosso PCdoB. E estaduais, Celinho Sintrocel, o Dr. Jean Freire, o Marquinho Lemos e a nossa Jô Moraes, do PCdoB, meu partido do coração. As nossas reivindicações, temos reivindicações importantíssimas, não só para a geração de trabalho e renda, mas para o desenvolvimento da região e a melhoria da qualidade de vida, principalmente nas áreas de cultura, de educação e de saúde. Como, por exemplo, promover o escalamento dos nossos produtos culturais para outras regiões de Minas e do Brasil. Nós temos um artesanato maravilhoso, a gastronomia, a música, a literatura, o teatro, o folclore. Pela valorização do Vale do Jequitinhonha, pela dignidade e força desse vale tão bonito. O companheiro Virgílio Rocha, farmacêutico,
da cidade de Novo Cruzeiro, também é um dos apoiadores desse movimento. Olá, queridos conterrâneos e conterrâneas do Vale do Jequitinhonha. Eu sou Virgílio Rocha, natural de Novo Cruzeiro, sou farmacêutico bioquímico, exercendo minhas atividades na cidade de Itaúna há 30 anos. Mas o amor pelo nosso vale permanece inabalável. E por isso mesmo, eu venho aqui hoje conclamar a todos e todas que nos unamos em torno de candidaturas de pessoas que realmente tenham compromisso com as causas e as pautas do Vale do Jequitinhonha. O que temos visto ao longo da nossa existência é que eleição após eleição, candidatos chegam no Vale, carregam os votos do nosso povo e jamais retornam, sequer para agradecer, muito menos para prestar contas das suas atividades. É preciso que a gente dê um basta nisso. E esse é o melhor momento. Eu, como profissional da saúde, percebo claramente as profundas carências do nosso povo. E só com gente comprometida em ajudar no financiamento dessas questões da saúde. Agora ouviremos o candidato Apolo Eringer Lisboa, escritor, médico, professor de medicina na UFMG, criador do projeto Manuelzão de recuperação da bacia do Rio das Velhas, ambientalista respeitado no Brasil e no exterior pela sua luta em defesa do meio ambiente. Apolo viveu riscos ao ter cesseado seu direito de ir e vir, sobre ameaças de busca e apreensão no Brasil da ditadura de 68 a 73. Depois foi exilado político de 73 a 79, tendo residido e trabalhado no Chile, na Argentina, na Argélia, França e Bélgica. Viveu desde criança até a juventude na cidade de Salinas. Meus conterrâneos do Jequitinhonha, a minha cultura política foi em Salinas a partir dos meus 10 anos. Meus antepassados paternos são do norte de Minas, da Bahia e da origem Machacali. Minha avó era de Cachoeira do Pajeú. Eu estava em Belo Horizonte e fui para Salinas com meu pai para ele construir, fundar a Escola Agrícola de Salinas, que hoje é o Instituto Federal Norte de Minas, o campus. Meu pai, um idealista, menino pobre da região, ele voltou para lá com essa missão. O amor pelo trabalho, pela estação de serviço, marcou minha vida. O exemplo do meu pai. A partir de Salinas, eu adquiri uma nova consciência política, vendo o povo camponês, vendo o semiárido, vendo toda aquela situação de dificuldade do povo que aqui em Belo Horizonte eu não via. Isso completou minha formação, que em parte foi também na leitura da Bíblia, de uma família presbiteriana. Eu li a Bíblia várias vezes, ganhava concurso, fui até campeão mineiro de Bíblia em 1964, num concurso internacional. A partir daí, eu passei a valorizar mais ainda a educação, a escola, porque muita gente migrava, via para a capital, para São Paulo, para Belo Horizonte, para poder arrumar escola para os filhos, ou arrumar emprego, ou assistência médica. E isso tudo sempre faltou no Vale do Jequitinhonha. A minha cultura também veio do exílio, quando eu voltei, a partir dos anos 80, eu conheci o Festival do Vale do Jequitinhonha, o Festivale, o que me inspirou também para formar o Festivelhas, após a fundação do projeto Manuelzão, que teve o início na Faculdade de Medicina, porque saúde tem mais a ver do que com o meio ambiente e do que outras situações, porque a água reflete a questão ambiental. E muitas doenças o povo adquire com a questão da água, que é escassa. E agora eu vejo com tristeza que lá em Gromogol eles estão criando uma mineração chinesa, SAM, que vai criar uma das maiores barragens de rejeito
porque lá o minério lá é fraco e precisa de muita terra para produzir um pouco de minério que tem valor de mercado. E vai ser exportado para o sul da Bahia através de mineroduto. E a maioria dos prefeitos da região estão apoiando esse projeto em troca de migalhas, trocando o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Falta ao Vale atitude, falta ao Vale o pensamento em defesa dos interesses estratégicos da região. As pessoas se vendem em cada pedido eleitoral, as pessoas não têm a afirmação da regional norte de Minas e semiárido. E, nesse sentido, eu vejo a candidatura, a militância parlamentar, como fundamental para alterar as leis e para a libertação do Vale desse espírito de trocar favores à sua dignidade. O Vale do Jequitinhonha, ele é importantíssimo como reflexo. Um compromisso que eu posso assumir desde já é a meta 2030. Nós iremos trabalhar pela renaturalização do Vale do Jequitinhonha, para que ele não tenha mais esgotos, para que o desmatamento não afete mais a produção de água da chuva para reter, e que o Vale do Jequitinhonha não tenha mais o lançamento de rejeito, que a mineração seja não predatória. Por isso tudo, nós teremos que lutar não só para não ter poluição, como ter mais volume de água. E o volume de água a gente pode aumentar à medida que a gente saiba fazer a gestão do território, porque não há rio morto em terra viva. O rio morre quando se destrói a terra com queimada, um desmatamento irracional. Tudo isso é a minha história no Vale do Jequitinhonha. Um forte abraço a todos e vamos para a vitória, porque não é uma vitória pessoal minha, não é a vitória pessoal de nenhum de nós aqui. Por exemplo, o Carlos Mota é uma pessoa respeitadíssima na região. Eu peço voto para ele e para mim. Nós estamos disputando o mesmo cargo. E para a Jô e para o Vadson, porque o importante é nos elegermos a todos. E tem muito voto no Vale para eleger todos nós. Não vamos brigar entre nós, vamos unir pelo Vale do Jequitinhonha. Agora, ouviremos um dos candidatos a deputado federal pelo nosso Vale do Jequitinhonha, Carlos Mota, escritor, advogado, procurador federal aposentado, ex-deputado federal, é o autor do projeto de criação da UFV-JM, Universidade Federal Vale do Jequitinhonha em Mucuri. Ele é natural de Minas Novas. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os idealizadores desse movimento em prol do Vale do Jequitinhonha. Um movimento importantíssimo, talvez na história do nosso Vale, ele é um marco, ele vai mudar, porque é a primeira vez que o Vale do Jequitinhonha vai ser posto contra a parede, tá? É posto contra a parede mesmo, no sentido de olhar para si, tá? E fazer uma autocrítica sobre o porquê e a razão de nós sermos considerados uma das regiões mais pobres do Brasil e às vezes se dizem do mundo. Eu não concordo. Então eu quero cumprimentar o Tadeu Martins, o Gonzaga, as pessoas que idealizaram esse movimento. Cumprimentar aqui o Apolo Eringer, né? Eu tenho orgulho de ser conterrâneo dele, a Jô Moraes, os demais deputados que foram listados, candidatos a deputados que foram listados pelo movimento. Lamentar o que aconteceu hoje, nós vamos tomar as providências com relação a esse ataque de hackers, né? E o Vale já está sendo, esses ataques de hackers, né? Os hackers de perna, pé, né? Que descem no Jequitinhonha, que invadem o Jequitinhonha, então nós já estamos acostumados com esse tipo de invasão. Nós já estamos sendo invadidos há séculos. Eu nasci em Minas Novas, eu só saí do Vale quando eu tinha 20 anos de idade. Eu só conhecia o Vale do Jequitinhonha até os 20 anos de idade. Meus pais, os meus avós, meus bisavós, meus tataravós são todos de Minas Novas, né, a minha cidade. E eu fui conhecer televisão, eu tinha 16 anos, telefone eu tinha 16. Eu conheci em Diamantina quando fui estudar lá, eu fiz o científico lá em Diamantina.
estudei no Colégio Diamantinense e depois vim para Belo Horizonte, aqui eu me formei em Direito, depois eu também frequentei alguns períodos do curso de Filosofia da UFMG, eu sou formado pela UFMG, duplamente, e eu só consegui prosperar graças à educação. Foi a minha escada. Eu consegui, inclusive, passar num concurso, eu sou procurador federal, concursado, já até me aposentei, e por conta disso que eu fui deputado federal, eu não fui vereador, eu não fui prefeito, eu não fui vice-prefeito, eu não fui deputado estadual, eu fui deputado federal, e o que eu quis fazer? Uma universidade federal, e fiz. Fiz o projeto, consegui aprovar, consegui que o presidente Lula, implantasse essa universidade. Eu já me dou satisfeito na política, Apolo e deputada Jô, com essa universidade. Eu passo lá, eu me orgulho, e quando às vezes pessoas encontram comigo e falam assim, eu estudei na universidade que você proporcionou ao Vale de Jequitinhonha. E o meu projeto como deputado agora, se eu for eleito, é criar o Fundo Constitucional do Vale de Jequitinhonha. Nas minhas reflexões sobre a questão do atraso do Vale, eu acho que o que falta ao Vale de Jequitinhonha é, para ele não precisar mais dessas migalhas, dessas emendas parlamentares, agora desse orçamento secreto, tá? Ele ter gravado na Constituição um percentual, para que ele possa colocar naquelas obras estruturantes, para concluir BR-367, para interiorizar a própria Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Macuri, para criar uma rede de hospitais, para incentivar inclusive a cultura. Né? Nós não podemos ficar à espera de emendas parlamentares. E a Constituição prevê. Nós fazemos parte de um fundo que é o Fundo do Nordeste. O que acontece? Tem 9 governadores do Nordeste, o governador de Minas não vai às reuniões da Sudene, não briga por nós. Né? Então nós, por incrível que pareça, nós estamos no Sudeste e os nordestinos, com justa razão, eles nos passam a perna, porque eles são 9 e nós apenas um governador que nunca foi a uma reunião da Sudene. Então nós queremos um fundo especial para o Jequitinhonha, tá? Que todo ano, através de um colegiado, da forma que for decidido, ele vai definir o que nós vamos aplicar esse ano, 300, 400, 500 milhões de reais desse fundo constitucional. Vamos concluir a BR-367? Vamos concluir. Vamos fazer as pontes dela? Vamos fazer. Vamos montar hospitais, 3, 4, 5 cidades pobres do Jequitinhonha. É essa a minha meta. E eu gostaria, inclusive, de pedir o meu voto, no Apolo, na Jô Moraes, no Adson e em todos os candidatos do Vale, que o Apolo colocou muito bem colocado aqui. Nós não somos concorrentes, nós não somos adversários. A nossa missão é fazer uma bancada forte para representar o nosso querido Vale do Jequitinhonha. Amigos e amigas, nós vamos ouvir agora um dos candidatos a deputado federal apoiado pelo manifesto, o Adson Ribeiro. Formado em administração pública, foi presidente da União da Juventude Socialista, foi presidente da União Nacional dos Estudantes e foi deputado federal. Foi secretário-geral do Ministério dos Esportes e ministro dos Esportes no segundo governo Lula. O Vale sempre esteve presente nas suas atividades como ministro, secretário do governo de Minas ou deputado federal. Natural de Juiz de Fora, o seu avô foi militar em Diamantina, amigo de JK, e o seu pai é diamantinense. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Adson Ribeiro, eu sou candidato a deputado federal e me sinto muito honrado pelo convite e pelos compromissos aqui hoje assumidos com o manifesto do Jequitinhonha, querendo de forma assim inicial agradecer aos organizadores desse manifesto, ao Gonzaga Medeiros, a Santuza Rodrigues, ao meu amigo Tadeu Martins, e dizer que esse tema é de suma importância, porque o Vale do Jequitinhonha é um vale da esperança, da prosperidade, e é um vale que muito orgulha nós todos mineiros, mas também um vale que necessita de muitas políticas públicas
que necessita experimentar um ciclo de desenvolvimento, e falo desenvolvimento no sentido amplo da palavra. Me sinto também um pouco filho do Vale do Jequitinhonha, porque meu pai, nascido na cidade de Diamantina, meu avô era um militar que lecionou também na cidade de Diamantina, tendo inclusive a oportunidade de ter dado aula de matemática ao ex-presidente, filho ilustre do Vale, Juscelino Kubitschek. E esse manifesto é um manifesto que retrata o compromisso de um conjunto de candidaturas que eu também aproveito o momento para saudá-los, todos candidatos a deputados federais, deputados estaduais, dizendo que um voto em mim e em cada um desses candidatos significa um voto no Vale do Jequitinhonha, no Vale pelo desenvolvimento do nosso Jequitinhonha. E essas eleições são eleições importantes para o Brasil, em que nós estamos diante de uma encruzilhada histórica. O Brasil freia esse desgoverno, essas ideias obscurantistas, esse orçamento secreto, a volta da fome, da miséria, da desesperança, da violência, da falta de indústria, da falta de empregos, da falta de mais investimentos em educação, em saúde, ou nós teremos esse quadro aprofundado e de forma mais trágica para todos nós brasileiros. Agora, de forma especial, todos nós deputados, candidatos e candidatas a deputados, nos comprometemos a partir desse manifesto com as nossas eleições para levar mais desenvolvimento ao Vale do Jequitinhonha. Demandas, por exemplo, que têm que estar expressas na defesa intransigente da bacia do Jequitinhonha, preservando e promovendo o desenvolvimento sustentável a partir desse importante rio do nosso estado de Minas Gerais. Agora os candidatos a deputado estadual. Celinho do Sintrocel. Celinho é do Vale do Aço, sindicalista e trabalhador, é deputado estadual desde 2010. Foi o organizador da audiência pública pelo asfaltamento da BR-367 e em defesa do rio Araçuaí. Por se identificar com as causas do Jequitinhonha, destinou emendas parlamentares para Almenara, Araçuaí, Berilo, Capelinha, Chapada do Norte, Virgem da Lapa e outras cidades da região. Meus amigos e minhas amigas do Vale do Jequitinhonha, em especial meu amigo e camarada Tadeu Martins. Desde o meu primeiro mandato de deputado estadual, elegi o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, além do Vale do Aço, onde nasci e resido como centro de meu mandato. E assim foi. Consegui encampar a luta da BR, do Rio, dos samuzeiros, que chegaram a parar na luta por seus direitos e conseguir solução à época. Estive todos os anos no Jequitinhonha, aprendi muito com a cultura, com a raça desse povo, com o carinho e a recepção de sempre. Pude ajudar diversas cidades de nosso vale, com emendas parlamentares para a saúde, para a educação, lazer, cultura e infraestrutura. Ajudei no Baixo do Jequitinhonha, o Almenara, no Médio do Araçuaí, a Virgem da Lapa, a São João de Vacaria, em Virgem da Lapa também, subindo o vale, ajudei ainda Berilo, Chapada do Norte, Minas Nova e Capelinha. Fico muito honrado de ser escolhido pelos filhos dos vales como um dos candidatos que ajudam a região e merece seu voto. E assino na íntegra o manifesto produzido por vocês. Muito obrigado, Vale do Amor, Vale do Jequitinhonha. Temos muito a fazer. Temos que garantir que toda a riqueza produzida pelo Vale e no Vale fica no Vale para gerar riqueza e igualdade social. Queria estar presente, dar um abraço em cada um e cada uma de vocês, mas não foi possível pela agenda intensa de nossa campanha. Estamos à véspera da eleição e queria muito continuar a ajudar o Vale. Por isso, o seu voto é vital. Celinho do Sintrocel, 65112. É claro,
com Alexandre Silveira, senador, Calil, governador, e Lula, nosso Lula 13, presidente, para o Brasil voltar a sorrir. Como disse o Lula, para aquela candidata que disse que não tinha visto mudanças no Brasil durante o governo do Lula, pergunte a seu jardineiro, a seu motorista, a sua empregada, se o Brasil não mudou no meu governo para o povo pobre. E eu diria, pergunte ao Vale do Jequitinhonha se a vida não mudou durante o governo do Lula. Um forte abraço do deputado estadual Celino Sintrocel, 65112. E até breve, Vale do Jequitinhonha. Ouviremos agora o candidato a deputado estadual, Dr. Jean Freire. Dr. Jean Freire foi porteiro do hospital em Taubim e em Teófilo Otoni, e foi vereador por 3 mandatos em Taubim. Médico, formado em 1998, clinicou em Almenar, Araçuaí, Taubim, Itinga, Medina, Monte Formoso, Pedra Azul, Teófilo Otoni, Virgem da Lapa, entre outras cidades. É deputado estadual desde 2014, onde se dedica às políticas sociais voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população. É um defensor da cultura popular do Vale. Olá, muito boa noite a todos e todas, aos colegas que estão aí concorrendo também a um cargo, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, e ao Tadeu, que teve essa brilhante ideia, né, de estar puxando esse movimento, esse manifesto, e a outros companheiros que assinam junto com ele, companheiros e companheiras, a todos que estão nos assistindo nesse momento e outros momentos, né, que provavelmente vão estar vendo essa live. É uma alegria imensa estar aqui falando para o povo de Minas e especificamente do Vale do Jequitinhonha, onde eu moro, onde eu cresci, onde eu estudei, onde eu trabalhei. Meu primeiro trabalho foi aqui no Vale do Jequitinhonha, né? Então é uma alegria imensa, né? E traz a discussão sobre a questão da pulverização dos votos. Várias cidades, nós temos cidades pequenas, com cidades de 5 mil, 6 mil habitantes, que são mais de 80 candidatos votados na cidade, né? Cidade de 20 mil habitantes com mais de 80, 100 candidatos votados. Isso sempre foi assim, né? E sempre, muitas vezes, vem outros de longe, sem um compromisso para com o Vale. Eu tenho dito que muitas vezes não basta falar daqui, né? Tem que ter um compromisso com aqui. Ou outros que não são, mas têm um compromisso real com aqui, estão aqui no dia a dia, né? Frequenta e tem as pautas das lutas do povo do Vale, né? Então, nesse contexto, é importante conscientizar e fazer falas que vão a esse caminho para o nosso povo. Falas e atitudes no dia a dia que vão nesse encontro, nesse caminho para o povo do Vale do Jequitinhonha e das regiões que mais precisam, né? Eu quero contar rapidamente, nasceu essa ideia, no meu caso, quando eu fui candidato, lá em 2010, eu que saí para estudar, né? Eu era porteiro do hospital, atendente de enfermagem, saí para me formar médico, entrar na universidade, formar médico, e voltei para o Vale do Jequitinhonha. E fiz uma opção de vida, de continuar morando aqui. Fui candidato a vereador por 3 mandatos, coloquei o meu nome à disposição. Exatamente o que me provocava foi isso, de não ter uma representatividade, né, na região, nata da região, né? E coloquei o meu nome à disposição em 2010, ficando na suplência, e continuei isso. Eu costumo dizer que as coisas que me incomodam não podem me acomodar, né? E não me acomodei, continuei andando a região, o vale. Fiz o oposto também, os de fora eu venho aqui, eu fui lá entender o porquê isso, né? De virem na região, sempre fazendo um complemento de votos para serem eleitos, né? Em 2014 eu fui candidato, 2010 eu fui candidato, fiquei na suplência, como eu disse, continuei essa luta, em 2014 eu fui eleito, né? Talvez pela primeira vez um deputado daqui, que mora aqui e continua fazendo esse trajeto toda semana, toda segunda indo e toda quinta voltando e andando as bases
E aí que eu falo, não basta simplesmente falar é daqui, né? Tem que ter essa atitude, essa prática na vivência, no dia a dia, né? Como vive o nosso povo, como está o nosso povo, e que planejamento para essa região, que alguns têm uma mania errada, né? De chamar a região de uma região pobre. É uma região rica, de um povo empobrecido. Nós somos detentores de mais de 80% do lítio brasileiro, né? O Vale precisa, e várias outras questões minerais, né? Na questão do cultivo, da agricultura familiar. É uma região que nós temos de aprender a lidar com a seca, né? Mas tem como, com políticas públicas, também avançar nessa questão. E nada melhor do que uma representatividade. A questão de representatividade regional, ela acontece em todo o mundo. Em todo o mundo. Se pegar as regiões que mais desenvolveram no mundo, no Brasil, ela perpassa pela representatividade regional. Então, eu queria chamar a atenção de todos e todas, né? Ficar atento, né? Candidatos são muitos, candidatos e candidatas que vão aparecer, são muitos. Quais os que têm um compromisso, né, com essa questão do desenvolvimento regional? Aliás, a palavra desenvolvimento, eu costumo dizer que eu não gosto muito, que ela já traz um prefixo de negação. Ela não ter envolvimento. Então eu costumo dizer com desenvolvimento, com envolvimento dos povos que vivem aqui, dos povos que trabalham e que vivem, que têm seus filhos e que estudam aqui, né? Então, como ter esse envolvimento com o Vale, como ter essa representatividade cada vez mais forte para pautar tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Deputados essas lutas, né? Essas lutas que muitas vezes é uma luta específica dessa região, né, ao qual nós vivemos. Quero deixar um grande abraço, mais uma vez cumprimentar os meus companheiros, companheiras que participam desse momento aqui, agradecer mais uma vez, Tadeu, né, e sempre que precisar nós estaremos nessa linha. Foi por isso que eu fiz essa opção de vida, né, mostrar na prática que viver aqui é uma maneira também da gente vivenciar os problemas. Dizem que os olhos veem melhor onde os pés pisam, e essa é a pura realidade, né? Um forte abraço a todos e todas, e aproveito aqui também para pedir o meu voto, né, para deputado estadual, Dr. Jean Freire, 13100. Um grande abraço, né, que nós possamos mudar outros contextos também. Eu apoio o presidente com muita felicidade, né, o presidente Lula, para a gente reconstruir esse Brasil, para o governador, o Calil, né, senador Alexandre Silveira. E nós temos várias opções de deputados e deputadas federais aí que têm, né, como os companheiros que estão aqui, que têm esse compromisso, né, para com a nossa região. Um grande abraço, paz e bem, e que nós possamos, nesse mês de setembro, fazer uma bela campanha para um país melhor, para um estado melhor. Ouviremos agora a nossa camarada, candidata a deputada estadual, João Moraes. João Moraes tem formação de assistente social e exerceu vários mandatos parlamentares. Foi vereador em Belo Horizonte, deputada estadual e deputada federal por Minas Gerais durante 3 legislaturas. Foi presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Deu prioridade à luta em defesa dos direitos da mulher e à sua organização. O Vale do Jequitinhonha sempre esteve presente na sua atuação em todos os seus mandatos. Pessoas da região trabalharam com ela. Olha, gente, nós estamos aqui falando com vocês, conversando com vocês, ainda impactada pelo que ocorreu, essa invasão de hackers. E eu digo para vocês que eu me pergunto, por que eles fizeram isso com uma live que se pretende apresentar candidaturas que possam assumir um compromisso com o Vale do Jequitinhonha? Eu fico pensando, é porque estes agressores têm medo da história
Carlos Mota, da contribuição que ele deu, da autonomia que ele é, da dedicação absoluta do Apolo na preservação ambiental, dedicação esta que se expressou na vida inteira na construção de projetos, da contribuição que o Adson Ribeiro dá para a educação, na exigência de ampliação do acesso à educação, da contribuição que o Dr. Jean realiza com a sua atividade em defesa da saúde e, sobretudo, com o medo que eles têm da expressão que o Vale do Jequitinhonha está fazendo agora com as suas opções. O Vale quer mudança nessa eleição, o Vale quer progresso, o Vale quer que o Brasil reconheça e valorize este território, que é um território que é sofrido pelas políticas de suas elites, mas que tem a riqueza do seu solo e das suas pessoas. Eu queria dizer para vocês que eu estou aqui com todos e os candidatos aqui, porque os demais são candidatos, para assumir um compromisso fundamental, que é tirar essa visão do Vale do Jequitinhonha como o Vale da Miséria, ter a compreensão que o Vale do Jequitinhonha é o Vale da riqueza do seu solo, da riqueza dos seus minérios, da riqueza do seu povo trabalhador, da riqueza dos seus construtores de cultura e, sobretudo, da riqueza da generosidade que estas candidaturas expressam na sua atividade. A riqueza também dessas lideranças culturais e populares, como Tadeu Martins, nosso grande poeta, que mostram para vocês, que querem dividir com vocês um movimento, uma decisão de incorporar o Vale do Jequitinhonha no mapa político de Minas Gerais. Porque Minas Gerais existe porque o Vale do Jequitinhonha existe. Porque Minas Gerais só terá condições de se desenvolver se decidir incluir o Vale do Jequitinhonha. E as possibilidades são absolutamente amplas. Nós temos aqui uma riqueza imensa de minérios que são extraídos do seu solo, mas cujo beneficiamento se faz fora do Jequitinhonha. E o manifesto nos exige o compromisso com a colocação de indústrias que possam fazer o beneficiamento local, para que o produto dessa transformação e dessa riqueza se dê no solo. Mas também é fundamental, além das contribuições que o nosso querido Carlos Mota, nosso querido Apolo, nosso querido Adson, como o Dr. Jean já apresentaram, que são a conclusão de projetos estruturantes, como é o caso de concluir a BR-367, como é o caso de garantir que haja uma transformação na inclusão dessas indústrias de lá, como é o caso de recuperar a bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha, é ter a compreensão de que é preciso uma política específica, representada por um movimento que diz: o vale não é o vale da miséria, é o vale da riqueza. E isso exige que os governos federais e estaduais assumam um compromisso não de protelar, não de chegar ao vale como uma bandeira, mas, como muito bem disseram os nossos candidatos, que possam assegurar um papel estratégico no orçamento federal, que possa assegurar um papel estratégico no orçamento estadual, para que homens e mulheres, mineiros e mineiras do Vale do Jequitinhonha sejam aquilo que eles são hoje, homens e mulheres que querem a felicidade, que querem o trabalho, que querem extinguir com a fome e querem florescer na cultura. Companheiras e companheiros do Vale do Jequitinhonha, vamos ouvir agora o candidato a deputado estadual, Marquinhos Lemos. Marquinhos iniciou na política
graças ao seu envolvimento no movimento cultural. É natural de Carbonita, onde foi prefeito por 3 mandatos, chegando a ganhar prêmios de âmbitos estadual e nacional pela sua administração. Presidiu a Associação Mineira dos Municípios do Alto Jequitinhonha e o Consórcio de Saúde, CISAGE, e coordenou o programa Luz para Todos e a implantação do Território de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. É deputado estadual e presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Olá, quero começar aqui agradecendo a oportunidade, né, desse momento aqui, poder falar com muitos e muitos companheiros e companheiras, filhos do Jequitinhonha que estão agora nos assistindo. Claro que nós estamos aí numa eleição diferente de todas as que nós já tivemos. Uma eleição que tornou-se muito importante para todos nós, porque hoje nós vamos decidir que caminho nós queremos. E se o Vale do Jequitinhonha, que sempre foi esquecido, o Vale do Jequitinhonha, que poucas vezes teve representatividade, tanto aqui na Assembleia como também em Brasília, é chegado o momento da gente pensar muito no que queremos. O Vale do Jequitinhonha precisa de muitas coisas, né? Nós precisamos lembrar e ter o compromisso, né, com os governos que virão, né, que levem nossas reivindicações e que transformem em realidade nossas reivindicações. Nós temos problemas sérios no Vale do Jequitinhonha que todos já conhecem, mas é importante a gente lembrar que a primeira coisa que nós precisamos para trazer o desenvolvimento que queremos para o Vale é que o governo, de fato, invista em infraestrutura no Jequitinhonha. É preciso recuperar nossas estradas, pavimentar estradas que ainda estão na terra. É preciso fazer as pontes que precisam, recuperar pontes que já estão aí ameaçadas, como aconteceu com a ponte do Mendanha, e nós não queremos que aconteça com as outras pontes, principalmente a ponte aí de Itaubim sobre o Rio Jequitinhonha. É preciso pensar também na saúde. Nós não podemos aceitar que nossas pessoas, nossos irmãos, viajem tanto para ter um atendimento à saúde. Exemplo, está aí com a sessão de hemodiálise, que uma pessoa tem que sair de Chapada do Norte, Minas Novas, Turmalina, Carbonita e até Diamantina, andar 200 quilômetros, passar por uma sessão de hemodiálise e não retornar para casa no mesmo dia. É preciso que isso chegue mais próximo da população, porque é um serviço essencial. Precisamos pensar nos nossos hospitais regionais, que o Vale do Jequitinhonha não tem nenhum que foi agora incluído, né, nos hospitais regionais que estão sendo construídos. São muitas e muitas coisas que nós precisamos pensar no Jequitinhonha. Mas outra coisa que nos chama a atenção, a falta de investimento em telecomunicação. Nosso Jequitinhonha é uma das regiões mais atrasadas em termos de telefonia móvel, internet. Precisamos criar uma infraestrutura e criar todo um mecanismo para que as pessoas queiram investir no Jequitinhonha. E é isso que tem faltado. As pessoas, os empresários, as grandes empresas não vão investir no Jequitinhonha, onde falta tanta coisa. Então, por isso que nós queremos estar aqui na Assembleia, lembrando sempre, né, que o Jequitinhonha precisa sim de um olhar diferenciado dos governos, tanto do governo federal quanto do governo estadual. E podem contar com a gente aqui na Assembleia. Nós precisamos lembrar aqui que sempre a justificativa para o não investimento no Jequitinhonha é falta de recurso. E agora? Estão aí discutindo
um novo acordo com a Samarco, a Vale, daquele crime que aconteceu lá em Mariana. E serão muitos e muitos recursos, valores, que serão depositados, encaminhados para os cofres do Estado. E mais uma vez, o Vale de Jequitinhonha não quer ficar com migalhas. É importante que todos nós, deputados que serão eleitos, estejamos unidos para reivindicarmos a inclusão do Vale de Jequitinhonha também na aplicação dos recursos que virão do acordo com a Samarco, o acordo com a Vale. Nós já ficamos de fora do acordo de Brumadinho, onde teve recurso direcionado para o norte, para o leste. É importante que estejamos unidos, nós do Vale do Jequitinhonha, na reivindicação da inclusão do Vale do Jequitinhonha nessa distribuição dos recursos provenientes do acordo da Vale. Não podemos ficar de fora mais uma vez. Por isso estaremos juntos, reivindicando principalmente em infraestrutura para o Vale e na modernização e de muitas coisas que o Vale precisa estar atualizado e que nós ainda estamos lá atrás. Quando a gente anda por outras regiões de Minas, é que a gente vê como Jequitinhonha ainda falta muito investimento. Por isso, contem com a gente, contem comigo, estamos juntos nessa luta. É o Jequitinhonha em primeiro lugar, é a nossa cultura em primeiro lugar, é o nosso artesanato em primeiro lugar, e queremos que essa discussão fique em primeiro lugar aqui no governo de Minas, na Assembleia e lá em Brasília. Amigos e amigas, este é o manifesto do Jequitinhonha, uma união do Vale em defesa da dignidade do seu povo e do fortalecimento político de uma região rica, onde o povo é explorado pela falta de união e pela dispersão de votos para candidatos paraquedistas e picaretas. Essa realidade tem que mudar. E nós vamos começar a mudá-la a partir de agora, a partir de 2022. E você tem que participar desse processo. Pense no que foi dito aqui. Reflita sobre isso. E mude a sua forma de ver essa região. Não no interesse próprio, mas no interesse coletivo. Esta é a nossa proposta. Esse manifesto será distribuído amplamente nas redes sociais a partir desse momento de lançamento. A todos vocês, o nosso abraço. E vamos lembrar desses 7 candidatos. Deputado federal, Apolo Eringer. Deputado federal, Carlos Mota. Deputado federal, Watson Ribeiro. Deputados estaduais, Celinho do Citrocel, Dr. Jean Freire, Jô Moraes e Marquinho Lemos. Há muitos anos eu escrevi, ainda no período da ditadura militar, um poema que foi musicado pelo mestre Rubinho do Vale. Hoje o Vale tem 80 cidades. Na época eram 52 e virou uma música. São 52 cidades perdidas no sertão mineiro. Terra explorada, terra esquecida, altar da superstição e riqueza de pedras que brotam do chão, ribuçado de sangue e beleza. É todo um povo acomodado que começa a despertar e sonha, lutar pela libertação da Terra do Sol. Acorda, Jequitinhonha!